Salmos, capítulos 78 ao 81. Poema da família de Asaf. Povo meu, ouça com atenção a minha lei, abra seus ouvidos para as coisas que eu vou ensinar. Com ilustrações, eu contarei fatos da história do nosso povo, história muito antiga, que nossos pais e avós nos contaram e conhecemos muito bem. Vou lhes contar essas coisas para vocês poderem passar adiante a história dos milagres maravilhosos que o Senhor realizou e do seu grande poder, contando aos seus filhos e netos. Ele deu suas leis a Jacó para mostrar sua vontade ao povo e ordenou aos antigos israelitas que ensinassem essas leis aos seus filhos. Assim, cada nova geração saberia a vontade do Senhor e ensinaria a geração seguinte, para que sempre colocassem a sua confiança em Deus e nunca esquecessem dos seus grandes feitos, obedecendo fielmente os mandamentos do Senhor. Assim, eles não serão como seus antepassados, rebeldes e teimosos, infiéis a Deus por causa do seu coração sem fé. Os soldados de Efraim, embora estivessem bem armados, bateram em retirada no dia da batalha. Eles não cumpriram a aliança que tinham feito com Deus e desobedeceram a sua lei. Esqueceram os grandes feitos de Deus e os maravilhosos milagres que Ele fez diante do povo de Israel. Ele fez maravilhas diante de seus antepassados, na terra do Egito, no campo de Zoã. Depois dividiu as águas do mar para os israelitas passarem. As águas ficaram paradas como numa represa. Durante o dia ele guiava o povo com uma nuvem e à noite com uma coluna de fogo. No deserto abriu as rochas e deu ao povo muita água para beber, como se a água brotasse de uma fonte. Da rocha quente do deserto ele fez correr verdadeiros rios de água. Apesar de tudo isso, eles continuaram a desobedecer, revoltando-se no deserto contra o Altíssimo. Em seus corações, eles deliberadamente colocaram Deus à prova, reclamando do maná e pedindo comida de que gostavam. Reclamaram contra Deus, resmungando: será que Deus é capaz de nos dar uma comida gostosa aqui no meio do deserto? Sabemos que Ele já nos deu água, fontes que brotaram em grande quantidades das pedras. Agora queremos ver se Ele pode nos dar pão e carne também. Quando o Senhor ouviu isso, se enfureceu, castigou os rebeldes, mandou fogo do céu e mostrou a sua ira contra Israel, porque os israelitas não creram nele, nem confiaram em Deus como seu Salvador na hora da dificuldade. Apesar disso, ele deu ordens às nuvens e abriu as janelas do céu, fazendo chover maná sobre os israelitas. Assim, Deus deu a eles pão do céu para comer. Os israelitas comeram pão dos anjos até não aguentarem mais. Com seu grande poder, Deus enviou dos céus o vento oriental e fez avançar o vento sul. Fez cair sobre o povo como pó, bandos de aves como areia do mar. As aves caíram junto às tendas do povo por todo o acampamento. Então, todos comeram à vontade toda a carne que queriam, porque Deus tinha atendido aos seus pedidos. Mas antes de ficarem satisfeitos, enquanto ainda estavam comendo, acendeu-se a ira de Deus. Ele mandou seu castigo, e alguns dos homens mais fortes de Israel morreram, os melhores jovens de Israel. Ainda assim, o povo continuou pecando, não crendo em Deus. Como castigo, ele encurtou a vida daquela geração
e deu aos israelitas muitos sofrimentos. Quando Deus castigava o povo com pragas e morte, eles se aproximavam dele arrependidos. Lembravam-se de que Deus era sua rocha, de que Deus Altíssimo era o seu Salvador. Mas essa adoração era da boca para fora, procurando enganar a Deus. Seus corações não pertenciam completamente a Deus, e eles não cumpriram a aliança feita com o Senhor. No entanto, Deus foi compassivo e perdoou os pecados do povo em vez de destruí-lo. Várias vezes ele conteve a sua ira e o seu furor, pois lembrava que eram homens, meros homens mortais, cuja vida some num instante, como a brisa passageira que não retorna. Quantas e quantas vezes eles se revoltaram contra Deus no deserto, abusando da sua paciência naquela terra seca e vazia. Repetidas vezes, eles puseram Deus à prova e impediram que o Santo de Israel mostrasse toda a sua grandeza. Eles se esqueciam do grande poder de Deus, da forma como livrou o seu povo do inimigo opressor. Esqueceram-se dos milagres que ele fez no Egito, das grandes maravilhas realizadas na região de Zoan. Quando transformou em sangue as águas dos rios do Egito, não havendo água para os egípcios beberem, e enviou enxames de moscas que os devoraram, e rãs que invadiram todo o país e causaram grande destruição, quando entregou as colheitas às lagartas e o fruto do seu trabalho aos gafanhotos, e destruiu as plantações de uvas pela chuva de pedras e suas figueiras congeadas durante as tempestades. As pedras e os raios mataram muitos animais dos rebanhos egípcios. Deus lançou contra os egípcios todo o furor da sua ira, com o seu castigo, violência e grandes desgraças, com muitos anjos destruidores. Não parou com a sua ira, não evitou a morte dos egípcios, e mandou pragas e pestes contra aquela terra. Finalmente, matou o filho mais velho de todas as famílias do Egito, que eram a força e alegria dos lares egípcios. Levou seu povo para fora do Egito, como um pastor guiando suas ovelhas. Conduziu Israel através do deserto. Guiou o povo em paz e em segurança, e assim Israel não teve medo. Seus inimigos, porém, foram afogados no mar. Deus levou o povo até a fronteira da sua terra santa, para as montanhas que ele criou com seu poder. De lá expulsou outras nações, bem diante dos olhos deles. Distribuiu a cada tribo as terras por herança e deixou que os israelitas habitassem em suas tendas. Mas, apesar de todas essas bênçãos, continuaram a ser rebeldes e desobedientes a Deus. Abusaram da paciência do Altíssimo, deixando de cumprir a sua vontade. Cometeram os mesmos erros, pecados da geração anterior. Desviaram-se do caminho certo, como o arco defeituoso, cujas flechas nunca acertam o alvo. Eles provocaram, construindo altares pagãos e adorando imagens de falsos deuses no alto dos morros. Sabendo-o Deus, enfureceu-se com seu povo de Israel. Cansado de tanta desobediência, rejeitou seu povo completamente. Por isso, abandonou o tabernáculo de Siló, o lugar que era a sua casa entre os homens.
e deixou que a arca da aliança, o símbolo da glória e poder de Deus, fosse conquistada pelos inimigos de Israel. Deixou os israelitas morrerem à espada, porque enfureceu-se com o seu povo escolhido. Os jovens israelitas morreram queimados, e as moças não tiveram canções de núpcias. Os sacerdotes foram mortos à espada, e as viúvas nem podiam chorar. Então o Senhor se levantou como de um sono, como um guerreiro valente despertado do domínio do vinho. Com golpes poderosos, obrigou os inimigos a recuar, envergonhando-os para sempre. Ele rejeitou a tribo de José, não escolheu a tribo de Efraim. Em seu lugar, escolheu a tribo de Judá e o monte Sião, o qual amou. Ali ele construiu seu templo, alto e firme como a terra, eterno como os céus. Escolheu o seu servo Davi, que antes era pastor de ovelhas, tirou-o do pastoreiro das ovelhas para ser o pastor de Jacó, o seu povo de Israel, sua herança. Davi guiou o povo com um coração sincero e atos de sabedoria. Salmo da família de Asaf. Ó Deus, a sua terra santa foi invadida por povos que não conhecem. Eles mancharam a santidade do seu templo e reduziram Jerusalém a um montão de ruínas. Mataram muitos israelitas, seus servos, e deixaram os corpos com seus fiéis espalhados pelo chão, para servirem de comida às aves e animais selvagens. O sangue deles foi derramado como água ao redor de Jerusalém, e não houve ninguém que enterrasse os mortos. Somos motivo de riso e zombaria para as nações mais próximas. Ó Senhor, até quando? Será que vai ficar irado conosco para sempre? Até quando o seu zelo por nós arderá como fogo? Lance a sua ira contra as nações que não o conhecem, contra os reinos que não o adoram como Deus. Porque eles devoraram Jacó, casa por casa, deixando em ruína sua terra. Não nos castigue por causa dos pecados dos nossos antepassados. Venha depressa socorrer-nos com sua misericórdia, pois estamos muito fracos e desanimados. Ajude-nos, ó Deus, nosso Salvador, para a glória do seu nome, salve-nos e perdoe os nossos pecados por amor do seu nome. Faça isso, para que as nações não perguntem: onde está o seu Deus? Vingue pessoalmente o sangue dos seus servos e permita que vejamos a sua vingança. Ouça os gemidos e lamentos dos israelitas prisioneiros pelo seu grande poder. Salve os que são condenados à morte. Ó Senhor, castigue 7 vezes mais as nações vizinhas pelos insultos contra o Senhor. Então, nós, o seu povo, as ovelhas do seu rebanho, para sempre daremos graças ao Senhor e cantaremos hinos de louvor através das gerações. Para o mestre de música, conforme a melodia dos lírios da aliança, Salmo da família de Asaf. Ouça-nos, ó pastor de Israel, que conduz José como um rebanho, ó Deus, cujo trono fica acima dos querubins. Mostre ao mundo a sua glória. Mostre a Efraim, Benjamim e Manassés o seu poder. Desperte o seu poder e venha nos salvar. Faça-nos voltar, ó Deus. Ilumine nossa vida com a luz do seu rosto, para que sejamos salvos.
Ó Senhor, Deus dos exércitos, até quando arderá a sua ira e o Senhor deixará de ouvir as orações do seu povo? O Senhor o alimenta com pão de lágrimas e o faz beber copos de lágrimas. O Senhor nos transformou em alvo de disputa entre as nações vizinhas, e os nossos inimigos zombam de nós. Ó Deus dos exércitos, faça-nos voltar, ilumine nossa vida com a luz do seu rosto para que sejamos salvos. Israel era uma pequena videira quando nos trouxe do Egito. Expulsou as nações pagãs que viviam nesta terra e plantou aqui o nosso povo. O Senhor preparou a terra, a videira lançou raízes profundas e se espalhou por toda a terra. Os montes foram cobertos pela sua sombra, e os mais altos cedros pelos seus ramos. Seus ramos se estenderam até o mar e seus brotos até o rio. Mas agora, por que o Senhor deixou os nossos muros serem derrubados e as nossas uvas serem arrancadas por todos que passam pela terra? Os porcos selvagens da floresta arrancam as nossas raízes, e os animais do campo se alimentam de nossas uvas. Ó Deus dos exércitos, olhe de novo para nós. Olhe dos altos céus e venha cuidar novamente da sua vinha. Proteja que o Senhor mesmo plantou com sua mão direita o povo de Israel, seu filho que criou para viver ao seu lado. A sua vinha foi queimada, os seus ramos foram cortados. Eles murcham e secam por causa da sua ira. Abençoe com a sua mão direita o seu povo escolhido. Abençoe e dê a sua força ao seu filho. Então, não nos afastaremos do Senhor. Devolva-nos a vida e louvaremos o seu nome. Ó Senhor, Deus dos exércitos, faça-nos voltar. Ilumine nossa vida com a luz do seu rosto e assim seremos salvos. Para o mestre de música, conforme a melodia dos lagares, Salmo da família de Asaf. Cantem com alegria a Deus, o Deus de Israel, pois Ele é a nossa força. Comecem o louvor com acompanhamento de pandeiros, harpas e liras. Toquem a trombeta no dia da lua nova. Participem do dia da lua cheia, dia da nossa festa. O Deus de Jacó mesmo decretou ao seu povo esses dias especiais de festa e alegria na lei e marcou os dias certos para cada festa. Deus nos ordenou essas festas para lembrarmos como Ele destruiu os exércitos do Egito e nos tirou da escravidão. Foi então que Deus falou ao povo numa linguagem nova, dizendo: Eu tirei as cargas pesadas dos seus ombros, livrei as suas mãos de carregar cestos grandes e pesados. Vocês me chamaram no dia do sofrimento pedindo a minha ajuda, e eu os libertei. No alto do monte Sinai, vocês ouviram a minha voz, no esconderijo dos trovões. Em Meribá, onde vocês reclamaram da falta de água, coloquei à prova a sua confiança em mim. Meu povo, ouça com atenção meus conselhos e as minhas ordens. Quem dera que vocês me escutassem, ó Israel. De maneira alguma vocês devem adorar outros deuses ou ter imagens de deuses falsos em seus lares. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que tirei Israel da terra do Egito. Ainda hoje sou capaz de lhes dar
tudo o que vocês quiserem. No entanto, o meu povo não quis me dar ouvidos, Israel não quis obedecer-me. Por isso, vou deixar os israelitas teimosos fazerem a sua própria vontade e seguirem seus caminhos errados. Ah, se meu povo me ouvisse! Se Israel andasse pelos meus caminhos, então eu destruiria rapidamente os seus inimigos. Minhas mãos cairiam depressa sobre os adversários de Israel. Aqueles que odeiam o Senhor se curvariam diante dele, e o castigo deles duraria para sempre.